Antes de começar o webinar, eu gostaria de me apresentar muito rapidamente. Meu nome é Matheus Nicoladelli de Oliveira, eu estou na WEG desde 2010, sou formado em Engenharia Elétrica pela SATIC em 2010 e sou também mestre em Engenharia Elétrica formado pela UDESC em 2020, ok? Então, o nosso WEG Talks de hoje é sobre manutenção baseada na condição do equipamento e a nossa agenda, então, será qual, né? A gente vai falar bem rapidamente sobre Condition Monitoring, né, que é a manutenção baseada na condição e a gestão de ativos, a estratégia de manutenção e a tecnologia, o que está acontecendo, né, nos últimos anos que a tecnologia está ajudando, né, cada vez mais aí a manutenção na indústria. Uma dúvida que de vez em quando a gente acaba se deparando, né? Se eu tenho um sistema de automação, por que eu preciso de uma solução digital, né? Então a gente vai ver rapidamente um trade-off entre essas duas tecnologias, entre essas duas soluções. A gente vai ver rapidamente sobre a solução da WEG para monitoramento de frota industrial, né, que é o Motion Fleet Management. Também veremos rapidamente sobre as camadas do WEG Motion Fleet Management, que a gente usa o acrônimo MFM. Então, a gente vai ver rapidamente o conceito dessa solução, o roadmap, ou seja, aquilo que a WEG está planejando de desenvolvimento para o futuro, para essa ferramenta, e também o que ela já desenvolveu. A gente vai ver na linha do tempo aqui o que a WEG criou aí para compor essa solução. Por fim, a gente vai ver algumas telas, né, algumas capturas de tela do nosso software, utilizado aí para gestão de ativos industriais, aqui na fábrica da WEG, onde nós temos algumas provas de conceito, mas também temos alguns monitoramentos que são utilizados pela própria manutenção da WEG. Por fim, nós vamos revisar aí as anotações da Wendy. Nas apresentações que a gente costuma fazer aqui na WEG Digital, a gente costuma utilizar aí o artifício da WEG Wendy, né, que é o chatbot da WEG, para fazer algumas anotações, ou seja, os pontos importantes que a gente identifica aí durante a apresentação, a gente faz aí um apanhado geral no final para reforçar os aspectos importantes desta apresentação. Então, olhando sobre a questão de monitoramento, né, e gestão de ativos, todos já estão aí muito familiarizados com os termos de manutenção corretiva, preventiva e preditiva. De maneira resumida, então, a corretiva é aquela parada inesperada, a preventiva é a manutenção em geral, considerando um cronograma de ações, né, ou algumas observações periódicas que você faz no seu ativo, e a preditiva é onde você emprega tecnologia para conhecer a condição de operação do seu equipamento. Então, existe aqui um movimento muito importante que é a tecnologia disponibilizada pela indústria 4.0 está levando cada vez mais as ações de manutenção preventiva para a manutenção preditiva. E olhando no contexto, né, de custo de manutenção e disponibilidade de ativo, que é esse gráfico que nós pegamos aqui, é muito interessante observar as opções, né? Então, quando você tem uma manutenção corretiva, você tem aí um custo de manutenção até baixo, mas a disponibilidade e a confiabilidade da sua frota, ela não é tão alta, né? Então, é onde você começa a fazer aí a manutenção baseada em cronograma e também em avaliação da condição do equipamento com inspeções periódicas. Mas, quando você começa aí a operar uma planta com elevado nível de produção, onde as paradas geram um impacto financeiro muito grande, é importante você, então, reduzir o custo da manutenção para aumentar a disponibilidade, e isso, então, é feito com base na condição de modo online. Então, realizando um monitoramento online dos seus ativos, você consegue, então, identificar quais os equipamentos que você efetivamente vai realizar a manutenção. E, de uma maneira geral, esta abordagem ajuda a reduzir o custo operacional da sua frota, né? No termo em inglês, na literatura, o TCO, né? Total Cost of Ownership, ele é reduzido de maneira significativa quando você faz, então, o monitoramento online e você conhece o estado de operação dos seus equipamentos. Então, aqui a gente tem aí a primeira nota da Wendy, que é o monitoramento online, por meio de sensores que foram desenvolvidos recentemente aí pela indústria, né? A WEG vem se esforçando muito para criar esses sensores, esses dispositivos. Você consegue sim aí realizar o monitoramento ativo da sua frota de acionamentos. E como que essa nova abordagem se encaixa, né, com a abordagem tradicional? Então, a gente sabe que a abordagem tradicional de manutenção, em geral, ela usa tecnologias tradicionais que são custosas, né? Não tem muita flexibilidade e elas são altamente dependentes da análise do especialista humano. Então, você precisa de uma análise de segurança da sua equipe sempre que vai fazer uma medição em campo, por exemplo, né? Existem alguns equipamentos que estão em áreas que oferecem risco para a equipe de manutenção.
A medição online ela só vai ser possível se você utilizar um equipamento fixo instalado lá, o que automaticamente recai sobre um custo elevado. Então, as tecnologias tradicionais possuem um custo comparativamente com as tecnologias novas, né, as tecnologias wireless com sensores MEMS, as tecnologias tradicionais elas custam mais. Tem um outro ponto importante, né? Você sempre vai precisar de um especialista para analisar aquelas medições. Em geral, a tecnologia tradicional ela não possui algoritmos de análise, ela não tem uma abordagem sofisticada na análise dos dados. E sim, ele coleta os dados para que um especialista faça essa análise. Ou seja, de uma maneira resumida, trata-se de uma aplicação pouco generalista e muito específica. Já a tecnologia 4.0, ela busca aumentar aí a capacidade de sensoriamento da planta com um custo inferior. Então, você melhora a questão de segurança da sua equipe, porque você tem uma medição autônoma, torna-se então uma medição online. Comparativamente às abordagens tradicionais, você tem um custo inferior, e aqui começa a ter uma diferença bem importante. Você consegue empregar o conhecimento especialista por meio de algoritmos dentro da solução, ou seja, no sensor e na nuvem. A gente vai ver um pouquinho nesse webinar os detalhes, né? Como que funciona processamento na nuvem, processamento na borda. E qual é o resumo, né, então, da abordagem com tecnologia 4.0? Você acaba tendo uma aplicação mais generalista e menos específica. Então, aqui a gente traz a segunda nota da Wendy. A solução digital, as tecnologias novas, elas não buscam substituir a abordagem tradicional. O que elas vão auxiliar é atuar no modo generalista, ou seja, no modo abrangente, escalável. Ele vai conseguir sensorizar a sua frota, por exemplo, de 200 motores, e em vez do seu especialista ter que avaliar os 200 motores para identificar qual que ele tem que dar atenção, essa tecnologia 4.0 vai dar uma visibilidade em quais ativos vale a pena o seu especialista ou a sua equipe de manutenção focar, porque dessa maneira você consegue então conhecer previamente, porque o sistema ele é online, quais são os equipamentos que estão realmente solicitando, vamos dizer assim, uma atenção especial. Então aqui fica a segunda nota da Wendy, e é muito importante a gente entender que eles complementam, né? A tecnologia 4.0 complementa a abordagem tradicional. E olhando um pouquinho sobre essa dúvida, né, que a gente muitas vezes escuta aí dos clientes, das pessoas que avaliam uma solução digital, mas se eu tenho um sistema de automação, por que eu preciso de uma solução digital, né? E por isso que nós criamos essa tabelinha aqui para explicar um pouco o propósito, né, e as diferenças. Então, o sistema de automação, que é o SCADA, né, que vem do termo em inglês, Sistema Supervisório de Controle e Aquisição de Dados, né, ele é focado em fazer o controle da produção. O processamento de dados ele acontece lá na borda, né, do termo em inglês edge, ou seja, ele acontece no sistema digital de controle, no seu PLC, no seu servidor local, no seu SCADA, e ele não vai para a nuvem. E quais são as implicações que isso acaba gerando? Você tem uma flexibilidade de arquitetura limitada, porque você tem os seus hardwares, né, os seus protocolos de comunicação, a sua rede, e o seu processamento é físico, então se precisar de mais processamento, você teria que comprar um novo CLP ou um novo servidor local, por exemplo. Em geral, essas arquiteturas não são aptas para processar algoritmos sofisticados aí, de análise de dados, de machine learning ou outras abordagens para avaliação dos dados. A capacidade de processamento, como a gente falou antes, também depende do seu servidor local, da sua capacidade de processamento, então é limitado. Em muitos casos, não ocorre o armazenamento dos dados, algo que é importantíssimo para você avaliar, por exemplo, tendência, né? Você identificar como que está acontecendo a sua operação historicamente. Então, no sistema de automação tradicional, você até tem armazenamento de dados, mas é limitado, você não tem uma visibilidade tão abrangente, né? Uma visibilidade holística da sua frota. E visualização dos dados, né? Geralmente você tem lá uma tela, um infográfico, né? Um supervisório, e você tem pouca flexibilidade. Você não consegue mexer muito da maneira que você vê os dados, né? Você tem o sistema de automação, em muitos casos, ele tem essas limitações. Então, o que uma solução digital busca trazer? Ele foca mais em te oferecer recursos para otimizar e realizar a gestão tanto da produção quanto da manutenção. Notem que o processamento dos dados acontece tanto na borda quanto na nuvem. A gente tem uma flexibilidade de arquitetura muito grande, então você pode colocar os dados, né, quase em qualquer servidor na nuvem ou local. Os protocolos de comunicação são algo muito
flexíveis dentro de uma solução digital, você tem toda a capacidade de aplicar algoritmos e processar esses algoritmos de maneira bem avançada na nuvem, né? Existem as tecnologias de containers, né? Então você cria um código, por exemplo, em Python ou em outra linguagem de programação, e você encapsula esse algoritmo dentro de um container. Então você pode colocar esse container, né, de maneira virtual, obviamente, numa nuvem, num servidor na nuvem, e sempre que o processamento ele extrapolar uma quantidade X que aquele servidor na nuvem está desenhado, você pode aí estar subindo servidores em paralelo, e essa capacidade de processamento se torna quase infinita, né? Da mesma maneira para armazenamento de dados, né? Então, a partir do momento que a gente sai da esfera física e vai para a nuvem, né, você tem um armazenamento quase infinito. E algumas pessoas às vezes me perguntam, ok, o que é a nuvem, né? Na verdade, a nuvem são uma quantidade imensa de servidores físicos espalhados ao redor do globo. Existem alguns até que estão aí embaixo d'água, né? Mas é uma quantidade gigantesca de servidores que alguns provedores deste serviço se desenvolveram, eles olharam essa tendência, e aí eles então eles têm capacidade de prover esse serviço de processamento e armazenamento de dados de maneira redundante, paralela, em vários lugares, de maneira muito segura. Então, isso é a nuvem, né? E aí você tem, então, armazenamento e processamento quase infinito, podemos assim dizer. E, por fim, a questão de visualização dos dados, né? Como a gente tem muitos recursos e muitas bibliotecas disponíveis na nuvem, ou seja, em códigos que você roda na nuvem, né? Aqui você tem uma flexibilidade muito grande para entender contexto, fazer análise de todo um histórico de dados. Então, aqui a gente aproveita e utiliza a Wendy para fazer a terceira nota. Notem que a solução digital ela não vai competir com o sistema de automação, ele vai complementar. Uma vez que o sistema de automação está focado para a produção, né, e no histórico a gente sempre tem algumas pessoas de manutenção tentando lá ver no SCADA o que aconteceu com o equipamento, a gente aqui começa a observar o seguinte, o SCADA ele realmente fica lá para a produção, mas essas soluções digitais, que a gente vai ver a solução da VEG para monitoramento de frota, ele dá uma visibilidade específica para manutenção, com processamento de dados, com relatório de frota, entre outras funcionalidades. Existe um outro gráfico aqui também bem interessante, da Wood Mackenzie. Ele é de 2015, mas ele é bem interessante, ele não, na minha visão, ele não está desatualizado, né? São as ações habilitadas por uma solução digital. Então, aqui na parte superior a gente tem aí manutenção e reparo, operação e gestão do ativo, e aqui no eixo Y a gente tem aí sistema ERP, previsão de produção, otimização da planta, plataforma de análise de dados, diagnóstico e monitoramento remoto. Então, aqui você começa a identificar, e eu destaquei apenas 4 para a gente conversar rapidinho, as possibilidades que você consegue agir, as ações que você consegue atuar na sua planta para fazer o quê? Para melhorar os indicadores de manutenção, né? O famoso MTBI e MTBF. Você também consegue ter diagnóstico de falha. Então a gente vai ver rapidinho como que o módulo Specialist da nossa solução faz uma análise avançada dos dados para identificar e dizer para a sua equipe de manutenção, olha, isso aqui é um desbalanceamento, não precisa comprar um rolamento, basta você ir lá e balancear esse motor que vai resolver. Então aqui você começa a ter aí a parte de diagnóstico. E de maneira remota, né? Você não precisa acessar com a sua equipe lá para fazer essa verificação. O sistema, ele contribui com você nesse tipo de avaliação. E também aí monitorar a condição de componente, né? Avaliar a saúde do equipamento, há quanto tempo ele está operando, quais foram os níveis de vibração durante a vida desse motor, ou os níveis de temperatura durante a vida desse inversor de frequência. Então aqui tem outros campos aqui que a gente não vai entrar, mas só para mostrar que uma solução digital, ele permite muito além do que uma solução simplesmente de automação, um sistema SCADA, né? Um outro gráfico interessante, né, que ele faz uma relação entre os eventos físicos e de falha de um determinado equipamento e a complexidade. Então aqui a gente, por que a gente usa esse gráfico aqui? É para explicar que uma solução digital também não vai resolver tudo, nós temos que ser realistas. Então, quando a gente tem um problema que ele está muito baseado na física e não necessariamente na quantidade de dados que você vai coletar, muitas vezes uma solução tradicional com sensores já resolve. Mas, à medida que você cai para o lado direito do gráfico e superior, ou seja, você precisa de muitos dados, e a análise ela é razoavelmente complexa. Exemplo, monitoramento de rolamentos, monitoramento de turbinas Kaplan, vigilância de ruído acústico.
isso sim, ele se encaixa muito bem em uma solução digital, em uma solução de indústria 4.0, onde você tem sensores sofisticados para coleta de dados, você tem processamento na nuvem, então aqui você já começa a ter uma grande justificativa para realizar aí soluções, utilizar soluções na nuvem, né, soluções digitais. E observando toda essa tendência, né, e toda essa evolução tecnológica, a WEG aí veio com um esforço muito grande nos últimos 3 anos, desenvolvendo sensores e também uma solução na nuvem para auxiliar no monitoramento online e na gestão dos ativos industriais. E essa solução se chama Motion Fleet Management. Eu deixo aqui um QR Code com o site desse produto, caso você tenha interesse aí em estar lendo os conteúdos, né, dessa solução. Mas durante essa apresentação a gente vai falar um pouquinho e trazer alguns insights, né, trazer algumas informações que contribuem para entender o que a WEG está conseguindo entregar hoje para os seus clientes de mineração. Então, trazendo uma visão inicial do MFM, a WEG inicia lá em 2016, 2017 a criação do sensor, a criação da plataforma digital da WEG, né, e lança em 2018 o WEG IoT Platform. Basicamente era desenhado aí para estar recebendo os dados do MotorScan e apresentando aqui nos dashboards, em um computador ou num tablet, as informações do sensor. A WEG então evolui e percebe que aquela plataforma IoT não está suprindo as necessidades. A WEG também tem no seu plano estratégico a intenção de incluir novos ativos a serem monitorados e também ela evolui, né? A plataforma digital da WEG passa a ser uma plataforma com nome próprio, que é o WEG Knowledge, uma plataforma flexível, robusta, preparada para questões de cibersegurança. E aí em 2019, então, a WEG altera a sua tecnologia em nuvem e passa aí para o Motor Fleet Management. Mais adiante, a WEG então percebe que não é só mais monitoramento de motores, a gente começa a monitorar inversores de frequência, redutores, motores de grande porte. Então, o nome Motor Fleet passa a não fazer muito sentido porque a gama de produtos monitorados aumenta e então o produto sofre uma alteração de nome e passa a se chamar Motion Fleet Management, que é o motivo, então, desta nossa conversa de hoje, aqui no WEG Talks. E nesse slide eu peço aqui novamente ajuda para o Wendy, né, pessoal? E temos aí a quarta nota. O Motion Fleet Management ela é uma solução de monitoramento e gestão de ativos. Não é apenas um software na nuvem para monitorar um único sensor. Ele tem todas as ferramentas necessárias para a gestão da manutenção e monitoramento dos seus ativos. Entendendo um pouquinho como que a WEG construiu isso, né? Então, de maneira antecipada, a WEG aí desenvolve a sua plataforma na nuvem para a criação de solução digital. E essa plataforma se chama WEG Knowledge. O WEG Knowledge é uma solução que qualquer desenvolvedor pode utilizar para criar a sua aplicação digital, a sua aplicação IoT. Então, por meio de qualquer dispositivo que consegue se conectar na internet, esses dados são enviados por MQTT para a plataforma. O desenvolvedor cria a programação utilizando workflows, ou seja, é uma plataforma low code, não existe aquela programação pesada. O programador também cria os seus dashboards com blocos que já estão prontos, e aqui então ele tem aí a capacidade de explorar um serviço, um monitoramento de dispositivo, ter notificações. Então o que a WEG fez? Ela usou a sua própria plataforma digital, criou sensores e gateways e dispositivos preparados para a indústria, e nomeou essa solução fechada e pronta para uso de MFM, que é o Motion Fleet Management. Então a WEG ela fez isso para facilitar e acelerar o processo de utilização de uma solução digital. O cliente WEG que adquirir, por exemplo, um MotorScan ou um DriveScan, ele não precisa realizar nenhuma programação. Ele simplesmente faz o cadastro dos equipamentos dentro da plataforma e o uso já sai aí sendo realizado no mesmo instante. Falando um pouquinho do conceito, né? Qual que é o conceito por trás do MFM? A gente utiliza as camadas para explicar esse conceito. Então, a primeira camada são os ativos, são os equipamentos que a WEG aí, historicamente fabrica há mais de 60 anos. E para que o software, então, consiga conhecer os parâmetros, os dados, né, a operação desses equipamentos, a gente precisa da segunda camada, que a gente chama de scan e gateways. Então, aqui a gente tem a parte de sensorização e coleta de dados dos equipamentos industriais.
A terceira camada, então, é a camada Management, aqui é onde os dados são efetivamente armazenados, onde o usuário pode ter, então, os alarmes e notificações, ele consegue visualizar os dados de operação dos seus equipamentos por meio dos dashboards, ele tem um monitoramento online e relatórios de frota, entre outras funcionalidades que a gente vai ver aí nos próximos slides. Na camada avançada, então, nós temos aí a parte de diagnóstico e integração. Então, o diagnóstico é realizado pelo módulo especialista, onde nós temos aí, então, algoritmos que foram criados pelos especialistas da WEG para realizar tanto diagnóstico de falha como análise de consumo de energia dos equipamentos, sejam motores, inversores, redutores ou qualquer dos ativos aí implementados e monitorados pelo MFM. O módulo Exchange, então, ele é utilizado para integração. Então, caso o cliente deseje enviar esses dados aqui, seja para o seu ERP, seja para o seu sistema de automação, seja para um parceiro que vai criar um relatório personalizado, todos esses dados são do cliente e o cliente pode, então, utilizar o módulo Exchange para enviar esses dados aí para a sua própria aplicação ou para terceiros. E aqui uma mensagem muito importante, né? Trata-se de uma solução que está em desenvolvimento contínuo. Então a WEG ela desenvolve continuamente tanto os sensores para a coleta dos dados, como o software e também os seus próprios produtos. A WEG ela vem observando essa tendência, né, de digitalização e ela vem cada vez mais preparando os seus equipamentos para facilitar cada vez mais essa conexão com a solução digital de monitoramento. Então, falando um pouquinho sobre processamento de dados na borda e na nuvem, né? O que é isso? Processamento na nuvem são os módulos Management, Specialist e Exchange, por exemplo, onde você tem tudo no âmbito virtual e disponível para os usuários do MFM. E a parte de borda são os equipamentos, sensores e gateways. Então, uma solução bem robusta, ela possui processamento de dados tanto na borda quanto na nuvem. Porque se você não digitalizar corretamente o seu equipamento, por mais que você tenha um processamento sofisticado na nuvem, a coleta também tem que ser sofisticada. Então, por isso que uma solução feita por especialistas que conhecem os produtos, ela é muito importante. Então, a WEG aí atenta a esse conceito, né? Ela desenvolveu tanto os seus sensores e os seus gateways, mas também as soluções na nuvem. E olhando agora então um pouquinho, pessoal, na prática, né? Essa é uma animação da nossa fábrica aqui em Jaraguá do Sul, a fábrica de fios, é o nosso principal projeto piloto. São mais de 340 sensores, pontos de monitoramento na frota. Então aqui a gente consegue aí ter uma visão bem rápida de como está a saúde de cada linha de produção, de cada setor de suporte à produção, né? Aqui nós temos a central de emulsão. Então, só para mostrar que a WEG ela tem aí uma abordagem de estratégia dupla, digamos, né? Ela não está desenvolvendo a solução só para oferecer ao mercado. Ela também utiliza essa solução dentro do seu parque fabril para otimizar cada vez mais a manutenção e a produção aqui nas nossas fábricas. Aqui nessa parte, nessa animação, então a gente consegue ver que você tem aí, no caso aqui, os inversores disponíveis que estão sendo monitorados aqui na WEG. Você tem os status, quais são os valores de tensão e corrente, o status se está conectado ou não. E dentro do próprio software você tem aí a seção de visão geral e indicadores. Ou seja, nessa parte do software você consegue visualizar muito rapidamente quais são os seus equipamentos que estão no nível crítico, no nível em alerta e nível saudável. Dessa maneira, você consegue aí rapidamente orientar, né, a equipe de manutenção em quais ativos devem ser aí atuados para que a produção não corra risco de ter uma parada inesperada. Na solução, também temos aí o relatório de frota, ou seja, se você acessar o software e realizar uma requisição de relatório, em alguns minutos você vai receber no seu e-mail, aqui nós temos 3 páginas apenas para exemplificar, né? Um relatório apresentando todo o contexto de operação da sua frota.
Então, você tem quantos ativos estão em estado de saudável, em alerta ou crítico, a relação desses equipamentos com o número de série e a última vez que os dados foram enviados para a plataforma. Também temos aí gráficos de série temporal para apresentar os dados, né, que esse equipamento possui. Então, de uma maneira bem prática, você consegue rapidamente receber no seu e-mail um relatório de como está a operação da sua frota de acionamentos. E aqui a gente separou alguns casos práticos, casos reais da nossa fábrica de fios. Neste caso aí teve uma observação de tendência anormal da temperatura. A equipe de manutenção realizou ali uma limpeza na defletora e na sequência foi observado aí uma tendência normal novamente. Já nesse caso, foi uma vibração elevada, né? Então tínhamos a vibração próximo a 9 milímetros por segundo. Note-se até que a velocidade aqui deu uma pequena diminuída. E após a manutenção aí de balanceamento e ajuste no acoplamento, observa-se então uma operação dentro do normal novamente. Neste caso, aqui só está sendo observado a parte de tendência, né? Caso o cliente deseje fazer uma análise dos espectros de vibração que o sensor coleta, né? Ele pode utilizar essa funcionalidade para análise de múltiplos espectros de vibração. Então, aqui no vídeo está sendo selecionado um grupo de espectros, e esse grupo de espectros vai ser visualizado em 3 seções. Aqui no lado esquerdo nós temos a visualização em 3D, então você consegue interagir com o gráfico, fazendo rotação e seleção do ponto do cursor, para que o gráfico no lado direito inferior e direito superior sejam aí então analisados em conjunto. Então essa é uma funcionalidade muito importante para a equipe de manutenção avaliar e fazer uma análise dos espectros de vibração do seu ativo. E um ponto muito importante, né? Essa é uma funcionalidade que historicamente era muito acessada aí por especialistas de vibração, né? Então, qual que é uma tendência que a gente vem observando também, que a tecnologia vem fazendo? Ela vem auxiliando na maneira que os dados são coletados, para que você tenha aí, então, a possibilidade de pessoas que não são tão especialistas também utilizar esses dados para fazer análise e diagnóstico. Obviamente que as pessoas que não são especialistas, elas não vão ter a mesma análise que uma pessoa que trabalhou e estudou por anos nisso. Mas notem que por meio de um software desse, você consegue entregar uma solução que as pessoas que às vezes estavam interessadas em estudar isso, ou estavam interessadas em trabalhar com esse tipo de abordagem, se sintam estimuladas a começar, pelo menos. Porque quando a gente atua lá na tecnologia tradicional, geralmente é muito mais complexo. Coletar os dados, os softwares para aquilo geralmente não são tão simples de uso, tem uma série de treinamentos necessários. E aqui, a abordagem vem, então, com a intenção de disponibilizar tanto os dados como a interação com o software de uma maneira simples, para que até mesmo pessoas que estão aí no estágio inicial de ganho de conhecimento nesse segmento consigam tirar proveito. E aí temos, então, o módulo avançado agora, com a análise avançada. Então, aquilo que a gente acabou de ver no slide anterior, são para os casos aí de análise por meio de humanos, né? Você tem ali um analista, um especialista em vibração fazendo análise. Mas caso você não possua esse recurso humano na sua empresa, você pode utilizar um módulo que a própria VEG criou. Então, esse módulo, ele possui inteligência artificial. O que é inteligência artificial, né, pessoal? A gente fez um webinar no passado, no lançamento do VEG Motor Specialist. Eu vou deixar o link ao final aqui desse VEG Talks para vocês, caso tenham interesse. Mas a inteligência artificial, de uma maneira básica, é o seguinte: você pegou um especialista no assunto que domina a análise de vibração, em conjunto com uma pessoa que é especialista em análise de dados e criação de algoritmo, e você pegou o raciocínio que esse especialista faz para tirar as conclusões de diagnóstico e embarcou num algoritmo. Então é por isso que a gente fala lá no início que é um pouco generalista, porque você não consegue botar no algoritmo todas as variações possíveis, todas as complexidades de análise que um humano faz. Mas você consegue botar o raciocínio geral e você consegue sim aí já tirar muito proveito dessa abordagem. Então, o VEG Motor Specialist nada mais é que um algoritmo que detecta dentro do padrão de dados, do espectro de vibração que o sensor coleta, se a falha que está se manifestando é de desbalanceamento, desalinhamento, falha no rolamento ou falha desconhecida.
E a VEG, ela tirou já proveito disso algumas vezes. Eu deixo aqui na tela um caso real, que foi a detecção de falha na pista interna do rolamento. Então, nessa ocorrência, esse motor scan que estava instalado num compressor aí de tamanho significativo, né, um compressor de 150 kW, o motor estava operando, o compressor estava operando e o sistema já estava, que era o slide anterior, já estava indicando, pessoal, que tinha uma falha de rolamento. Então, a equipe de manutenção, de maneira antecipada, fez a aquisição do rolamento, né, e fez uma programação de parada para esse equipamento. Notem que o motor não chegou a parar de maneira inesperada. Então, ao realizar o reparo, o pessoal lá percebeu que, de fato, havia uma falha no rolamento. Então, a VEG aqui, ela acabou ganhando, né, com uma manutenção preditiva e não uma manutenção corretiva. E aqui então fica a sexta nota da Wendy, onde esses algoritmos, né, com inteligência artificial, ou seja, aquele algoritmo que um especialista criou para ajudar na detecção de falha, acelerou aí o processo de manutenção e gestão das peças de reposição. Falando um pouquinho de inversores, né, como a gente viu, o MFM está preparado para monitorar não só motor. Você pode monitorar também inversor de frequência, soft starter, o SRW, né, que é o relé inteligente da VEG para partidas diretas, redutores e cada vez mais produtos. A VEG ela vem num esforço contínuo aí para ampliar esse portfólio de monitoramento. Então aqui nesse dashboard a gente vê algumas informações aí como tempo de operação, tensão e corrente, tensão do link DC do inversor, as temperaturas nos IGBTs e nos retificadores. Então você pode falar assim, tá, mas eu consigo colocar tudo isso lá no meu sistema de automação também? Sim, é verdade, você consegue. Mas você vai ter que fazer toda uma preparação no seu sistema de automação, coletar tudo isso, todos esses dados, inversor por inversor, vai ter que fazer a conexão com um protocolo de comunicação adequado para trafegar esses dados. Você vai ter que fazer toda a gestão dessas informações, criar telas no seu sistema de automação para fazer essa visualização. Você vai ter para tirar proveito, que criar talvez algoritmos avançados, que isso a VEG já vem fazendo. Então, notem, se você precisar monitorar a sua frota de inversores, você conectando o inversor na plataforma, automaticamente você já tem acesso a esses dashboards, você já tem acesso aos relatórios de frota, você já tem acesso à gestão de manutenção desse equipamento. E aqui, uma funcionalidade muito importante que nós temos aí disponível para inversores de frequência, que é o backup de parâmetros. Então, utilizando o MFM, você pode aí fazer a leitura dos parâmetros do inversor de frequência e fazer a gestão dessa parametrização. Então você tem, por exemplo, na sua equipe um especialista em inversores, ele fez a parametrização lá do seu inversor, né? E aí você quer guardar essa parametrização e botar como uma referência para o seu equipamento. Então você faz a leitura dessa lista de parâmetro e ajusta como referência. Você automaticamente, por exemplo, daqui um mês, dois, você pode fazer o processo de comparação. Você lê novamente os parâmetros do seu inversor e faz uma comparação para ver se alguém fez alguma alteração. Então, essa é uma funcionalidade até que a gente utiliza aqui novamente a Wendy para fazer a sétima nota, né? Uma ferramenta de monitoramento também é isso, também é conseguir auxiliar a equipe de manutenção no registro e na coleta de informação, não só de parâmetros de operação, mas também nos parâmetros configurados para a operação desses ativos. E por fim aqui, pessoal, quase terminando o nosso evento, eu uso aqui esse gráfico da Acatec, que foi já bastante utilizado em outros eventos aí da VEG, e mostrar ele de uma maneira um pouquinho diferente, né, por meio de pirâmide, e trazer a diferença, né, o que é cada nível, é onde você tem aqui a análise, o que é dado, o que é informação útil e o que é conhecimento, né, como que a gente vê isso dentro do MFM? E isso, de certa maneira, também está aqui no gráfico da Acatec. Então, o ponto 1 e 2 está aqui no início, o 3 e 4 está no meio, e o 5 está aqui na ponta, né? Então, a base é a coleta de dados, é o motor scan, é o inversor de frequência, é isso que não é muito fácil de fazer de maneira escalável, né? Você criar um sensor robusto, você criar uma coleta de dados com cibersegurança, todos esses aspectos, não é muito fácil. Então, a VEG ela se esforçou muito para construir essa solução. Então, aqui você faz a coleta dos dados de maneira prática, escalável, e no MFM isso está pronto para uso. Na parte intermediária é onde você tem a visibilidade, né? Então você tem os dashboards, você tem os relatórios de frota,
Você tem todas as funcionalidades, como a visualização de múltiplos espectros. Então, aqui você consegue ter a informação útil na sua mão. E no passo mais avançado, então, onde nós temos aí os módulos especialistas, né? Onde a VEG, por exemplo, quando você tiver uma vibração acima do limite, o algoritmo te indica, ok, neste caso é um rolamento, por exemplo, ou se for desbalanceamento, né? Então, é onde os algoritmos eles contribuem para esse processo de tomada de decisão. E aí, rapidamente, então, só para que vocês tenham consciência como que foi a jornada da VEG, né? Então, o que a gente já desenvolveu, qual que foi o nosso roadmap? A VEG inicia lá em 2017, 2008 com a plataforma IoT e MotorScan. A VEG Digital, que é onde nós estamos aqui, ela nasce em 2019. A VEG, então, migra a solução do IoT para o MFM, né, para o Motor Fleet Management. O MotorScan, então, é incorporado à solução, ganha certificação para a área classificada. Também tem a compatibilidade aqui com o DriveScan, ou seja, monitoramento tanto de inversores de baixa tensão como inversores de média tensão. Inclui-se aí, então, relatório de frota, amplia-se a parte de certificação dos produtos e em março de 2021, a VEG lança o primeiro produto com inteligência artificial, o VEG Motor Specialist. No segundo trimestre, então, a VEG melhora a ferramenta de gestão de assinaturas, lança o módulo Exchange e altera o produto, o nome do produto, para Motion Fleet Management. Na sequência, é realizado o lançamento global. Aqui tem até um ponto interessante, pessoal. Já tivemos aí alguns casos que a VEG começou a disponibilizar a solução para clientes aqui no Brasil, e esses clientes conversaram aí com as suas unidades fora do Brasil e também essas unidades de alguns clientes nossos aí fora do Brasil se sentiram interessados pela solução e também estão utilizando fora do Brasil. Então, só para informar que é uma solução disponível para todo o globo. Temos também a ferramenta de priorização de ativos e aí no final do segundo trimestre a compatibilidade também com o relé inteligente e Soft Starter. No terceiro trimestre, então, nós melhoramos aí o relatório de frota, foi lançado o módulo Specialist para inversores de frequência, incluímos o idioma espanhol e a visualização de múltiplos espectros que eu acabei de mostrar para vocês. E estamos trabalhando para ter muitas outras funcionalidades dentro do MFM, tanto em aspecto de coleta de dados, como em funcionalidades no software. E aqui, então, eu deixo aqui a 8ª nota da Wind. Isso, pessoal, trata-se de uma solução em evolução contínua, tanto em aspecto de hardware como de software. E antes de finalizar o nosso VEG Talks de hoje, pessoal, gostaria de trazer algumas notícias aqui, um movimento, né, que a VEG vem exercitando aí nesta direção. E eu aproveito essa notícia do MIT aqui para mencionar que o que foi falado aqui, né, até o pessoal usou o Elon Musk para trazer essa notícia. Nós seremos altamente impactados por empresas do mundo digital nas próximas décadas, mas as revoluções que vão moldar nosso futuro serão promovidas por empresas que têm como foco o hardware e não somente o software. Então, como que a VEG tá, né? Como que a VEG tá nesse caso aqui? O que ela está fazendo para software e para hardware? Então, hardware, nós já sabemos, né? A VEG é fabricante de hardware há muito tempo e bem reconhecida nesse aspecto. Então, o que a gente está fazendo para software, né? Então, aqui no início, lá em 2018, a gente lança aí o sensor MotorScan, observando essa tendência de indústria 4.0. Temos aí os primeiros clientes já utilizando essa solução de monitoramento online. A VEG, então, lança o Motor Fleet Management, ou seja, a gente troca de plataforma digital, usando agora algo mais robusto, mais flexível. Outros clientes também começam a utilizar, por exemplo, aqui a Memphis. Relatório de frota, então a gente lança o relatório de frota no MFM. Primeiro produto com inteligência artificial, é lançado, então, em março deste ano. A VEG lança, então, no mercado externo, tem aqui a bandeirinha dos Estados Unidos, né? Então, o MFM passa a ser disponibilizado também no mercado externo. Novas funcionalidades são incrementadas, por exemplo, a parâmetros, né, a backup de parâmetros que a gente viu, e o QR Code, ou seja, cada dashboard, cada ativo monitorado, você pode imprimir um QR Code que já está disponível na plataforma para fixar do lado do seu equipamento e facilitar o acesso aos dashboards.
E por fim, aqui recentemente nós disponibilizamos aí uma ferramenta para avaliação de múltiplos espectros e análise de vibração. Então aqui, só para deixar bem claro, né, existe um esforço muito grande da empresa nesse movimento, né, de hardware para software. E é justamente algo que a VEG aí vem contribuindo e auxiliando os nossos clientes a manter os equipamentos em operação e manter aí a frota sempre disponível. Então, finalizando, pessoal, quais são então os benefícios e vantagens que a gente consegue obter utilizando uma solução de monitoramento, né, para observar a condição do ativo, né? Você consegue fazer a manutenção. Então, o primeiro passo, e até o título do nosso VEG Talks de hoje, né? Você de fato observa a condição do seu ativo utilizando essa solução. Então, você toma a decisão de uma maneira muito mais adequada, de uma maneira muito mais precisa. Você reduz o seu custo de operação de frota, né? Então, aquele motor que talvez ficasse operando lá por meses com uma temperatura elevada e danificasse talvez a tampa do mancal, danificasse os enrolamentos, ou no caso de um inversor, você acaba diminuindo a vida útil do IGBT, por exemplo, se a temperatura for acima do normal, você acaba tendo que trocar o equipamento quando ele podia continuar operando com uma simples manutenção de limpeza ou uma intervenção menos drástica, né? Então, monitoramento contribui e muito na redução do TCO. Informações úteis com o módulo Specialist. Então, você consegue ter diagnóstico e análise de consumo de energia. Monitoramento online de toda a frota em uma única solução. Então, é um ponto muito importante, né? Às vezes você fica na dúvida, pô, vou precisar de um sistema para monitorar um inversor, outro sistema para monitorar um motor, outro sistema para monitorar um redutor. No caso do MFM, não. Você consegue, dentro de uma única solução, monitorar toda a sua frota de acionamentos. Você tem uma comunicação efetiva, né? Tanto com notificações como um relatório de frota. Você, obviamente, minimiza as falhas inesperadas e você eleva o nível de segurança para a sua equipe, né? Sua força de trabalho, ela atua cada vez mais pontualmente, de maneira mais inteligente, porque você possui, então, esse monitoramento. E antes de finalizar mesmo agora, pessoal, eu deixo aqui disponível para vocês 4 eventos que estão aí gravados, estão aí no YouTube. Destaco esse que foi feito pelo Carlos Grillo aí no passado, também em um VEG Talks, que ele traz vários elementos sobre a indústria 4.0 e eu recomendo muito aí esse evento para vocês. Na sequência, temos aqui algo feito sobre indústria 4.0 e tendências, um webinar especial sobre o lançamento do MFM e outro sobre o Motor Specialist, a solução com inteligência artificial da VEG. Anotações da Wendy, pessoal. Só para então relembrar e reforçar. Monitoramento online, muito importante. As abordagens de manutenção, elas vão coexistir, não é substituível. Você vai ter tecnologia 4.0 e não faz mais a tradicional. Não é bem assim. Você tem uma transição. Então, elas vão coexistir e vão contribuir uma com a outra. A solução digital também ela não substitui a automação, ela complementa. Então, ela foca na otimização e na gestão tanto da produção quanto da manutenção. O MFM é uma solução completa, né? Então, você tem aqui a possibilidade de monitorar toda a sua frota. Relatório de frota, então, em alguns minutinhos, você selecionou lá no software que é um relatório de frota, daqui a pouquinho você tem ali no seu e-mail, você consegue ver rapidamente como está a operação dos seus equipamentos. Algoritmos com inteligência artificial, então você contribui aí com o tempo de ação, né? Você tendo um diagnóstico, você em vez de avaliar os dados e ver se tem que comprar o rolamento ou não, você já tem rapidamente aí por meio de análise avançada dos dados, né, com inteligência artificial e machine learning, você tem esses diagnósticos que auxiliam aí numa ação mais rápida para a resolução de problemas. Backup de parâmetros é bem importante, né? Para quem tem aí bastante inversor na frota, sabe que armazenar todos os parâmetros, manter essa gestão não é algo muito trivial, então é algo que pode ajudar bastante aí as plantas que têm bastante inversor de frequência ou aqueles que são críticas e precisam dessa gestão bem feita. E por fim, uma solução que está em constante evolução. Então, pessoal, fechamos aí 45 minutos de evento. Gostaria de agradecer muito a participação de vocês e deixo aqui o meu muito obrigado e vamos dar uma olhadinha aqui no chat se temos algumas dúvidas, ok?
Pessoal, temos uma primeira dúvida aqui. Poderia explicar melhor como funciona o diagnóstico de falha do módulo Specialist? Sim. O módulo Specialist ele é uma combinação de processamento tanto no sensor quanto na nuvem, né? Então, existe um acelerômetro dentro do sensor que ele coleta tanto vibração global quanto espectro de vibração. E esse espectro de vibração, conforme fala a literatura, né, de análise de vibração, ele retrata ele retrata como a falha está se manifestando. Então, se a vibração é na axial, na radial, ou dependendo na múltipla da rotação, você consegue identificar a origem da vibração. Então, é dessa maneira que os especialistas da WEG, que já fazem isso há muito tempo, eles projetaram o sensor para conseguir coletar esses dados e também projetaram o algoritmo que está dentro da nuvem lá, né, para fazer essa detecção de padrão dentro dos dados coletados. Nós temos um webinar ali naqueles 2 slides anteriores que fala mais no detalhe como que acontece esse processo, é um webinar em torno de 1 hora e pouquinho. Caso reste dúvidas ainda, né, dê uma olhadinha lá no webinar, ou o que eu respondi aqui não foi suficiente, deixo meu e-mail aqui, pessoal, e fico à disposição aí para qualquer dúvida adicional, tá bom? E obrigado pelo questionamento. Temos uma segunda dúvida aqui. A funcionalidade de backup de parâmetros está disponível para todos os inversores da WEG? Hoje, ele está disponível para o CFW11, tá? Obviamente que a WEG vem num esforço aí, preparando a sua solução para cada vez mais atender todos os produtos. Mas neste momento, é uma funcionalidade que está disponível apenas para o CFW11. Em breve aí a gente deve estar ampliando essa funcionalidade e deixando disponível para os demais produtos da WEG. Pessoal, acho que por hoje era isso. Gostaria de agradecer aí muito a participação de vocês e ficamos à disposição. Um grande abraço.